E o episódio foi exatamente você questionando no grupo de WhatsApp a postagem de mensagens que não tinham a ver com a ideia do grupo, que é pedido de oração, alguma coisa, vamos dizer, para edificação espiritual. E estavam usando... Não foi necessariamente, estou dizendo, contra, né, a posição política dos membros. Pelo que a gente pôde entender, é que estavam usando o grupo para disseminar da igreja para disseminar. Eu acredito que até que isso foi um segundo momento já do checkmate, né? Vamos ter que fazer alguma coisa, porque há um mês e meio quase atrás, a gente está as nossas reuniões acontecem num espaço que é cedido, é alugado de um dos membros da própria comunidade, e ele tem um cowork, então de domingo a gente usa o espaço dele para a gente fazer os cultos, as reuniões, de manhã e de noite. E a gente foi comunicado de surpresa de que num domingo à noite não ocorreria mais os meus cultos, as minhas reuniões, que o espaço seria cedido para uma outra pessoa, né, ele, que era amigo deles, inclusive uma igreja de caráter neopentecostal, e que os meus cultos estariam até segunda ordem suspensas, né, talvez em razão também das mensagens que eu já vinha trazendo. Coisa, sempre a pressão financeira, né? Isso. E esse que é o líder, que é o dono do espaço, ele também é membro da igreja, né? E também bolsonarista, né? E era ele, justamente, com a sua esposa, que compartilhavam bastante informações no grupo do WhatsApp da igreja, principalmente durante o primeiro turno. O segundo turno se intensificou, né? E aí eu sempre chamando a atenção para que essas informações pudessem, no grupo da igreja, pudesse cessar, nunca em oposição ou criticando, mas sempre chamando a atenção para que o grupo pudesse se dedicar para aquilo que realmente fosse a intenção, né, de pedido de oração, pessoas mais velhas que estão enfermas, e a insistência de que, na verdade, era necessário discutir política, e talvez até colocando aquela pecha de que eu estaria do lado de bandido, e, né, que eles não eram defensores de ladrões e abortistas, e que de repente discutir política é importante, e informações que eu não queria permitir com que a igreja soubesse. Ô Will, no meu tempo, não faz tanto tempo assim, mas eu cresci assim, com um respeito tão grande por pastores. Também. Esse tipo de questionamento eu não consigo imaginar, sei lá, 20 anos atrás, alguém em público, num grupo, questionar um pastor sobre alguma coisa que ele disse que era para fazer. Não que não existe o dogma da infalibilidade pastoral, mas sempre existe um respeito. Hoje, a polarização política... E não é um questionamento de ideias, né, Paulo? O que aconteceu com ele não é um questionamento de ideia. Não tem alguém questionando sua ideia. É um questionamento por um pastor que quer manter a ordem de um veículo oficial, né? A hora que sufoca o lugar da reunião, cara, já é assim uma coisa assim, absolutamente vil, uma coisa... nós vamos mostrar quem é que manda aqui, mais ou menos isso, né? Cara, aí, se isso durou algum tempo, como que ficou seu coração nesse período todo, cara? Vou atrapalhar rapidinho aí o seu vídeo para te pedir uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. A gente se sente um pouco frustrado em razão do projeto que a gente tinha montado, né, estruturado, e desenvolvendo uma série de mensagens, objetivando, né, alcançar pessoas a partir dessas mensagens que a gente havia planejado de fazer. Então, constantemente séries de 7, 8 mensagens sequenciais, com o objetivo de formar essa consciência a respeito da graça e do evangelho, que é tão fundamental. Mas eu acho que é isso que vai incomodando as pessoas. E claro que no meu sentimento e da minha família, da minha esposa, um sentimento um pouco de frustração, né? Porque aquilo que eu havia assumido como responsabilidade da minha parte, eu fiz. Né? E do outro lado, em contrapartida, os trâmites oficiais de código disciplinar não ocorreram, não foram apresentados. Né? Então, se fosse partir para esse lado também, a gente teria que discutir. Porém, o argumento, né, a gente acabou fazendo uma reunião e eu acabei me expressando no Twitter e não sabia que ia tomar essa proporção. A gente já imagina que às vezes vai fazer e não vai ter tanta
não vai reverberar tanto assim, porque a gente não imagina que tem pessoas Culpa que gostam minha, da gente viu, desse gente? jeito, né, gente? Culpa minha. Se eu vejo uma coisa dessa, não tem jeito. Eu viro treteiro. Tem Né? que virar. E eu recebi muito carinho de muitas pessoas, mas a gente imagina que a maneira com que foi não foi legítima dado ao projeto que foi elaborado, proposto. É que quando foi conversado comigo, esses grupos de pessoas não estavam presentes. Né? Então, a gente desenhou um projeto, a gente desenhou um plano de trabalho, a formação de uma comunidade, e no fim isso acabou caminhando para um outro processo. Veio pandemia em 2 anos, então foi muito difícil. E eu falei, olha, a minha parte eu fiz. Então, a minha consciência tranquila é justamente essa, a minha parte eu fiz. Como esse argumento do WhatsApp não era um argumento legítimo que desencadeasse num processo de convite para sair, o argumento foi, olha, você foi meio desrespeitoso. E eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Falei, em que momento que eu fui desrespeitoso, né? Do tipo, como que eu tô agindo e não tô pensando no que eu tô agindo. E ser confrontado com isso é ruim, né? Eu falei isso para o rapaz, eu falei, olha, existe eu acho que é uma maldade você falar para alguém que essa pessoa tá errando e você não explicar para ela onde é que é o erro. Olha, você tá errando. Eu pergunto, então, por favor, me explica onde é que eu tô errando, para que eu possa corrigir. E aí que é o ponto, porque daí qual que é o argumento? Eu tô errando aonde? Daí, não, foi nas suas mensagens. Eu falei assim, uma mensagem, eu tô pensando que é a pregação, que inclusive todas estão gravadas, disponíveis no YouTube. Eu falei assim, então pega as mensagens e me explica onde foi que eu errei. Aí que ele falou, não, as mensagens no WhatsApp. Eu falei, peraí, opa. Eu falei, então quer dizer que o questionamento não são as mensagens que eu prego, não é uma questão teológica, é uma questão do WhatsApp. Então eu não tô entendendo a nossa conversa. A conversa está indo para um outro rumo. Aí que eu percebi que a conversa vai indo para outro rumo, o pastor meio não quis entrar nessa questão. Eu falei, não, mas isso é importante. Eu quero saber qual que é o fundamento que está sendo determinado na nossa conversa. Eu quero ouvir ele falar. E aí ele falou e acabou falando que, na verdade, era que, e conforme eles compartilhavam, que a maneira como eu respondia era agressivo. Eu falei, não, mas eu não estou agindo não é eu que estou promovendo a agressão. Você não está percebendo que vocês estão sendo agressivos quando vocês compartilham informações e impondo as suas ideias para todas as pessoas, achando que todo mundo pensa de forma hegemônica. E nem preciso perguntar, mas certamente não foram só mensagens verdadeiras, porque o compartilhamento deles nas redes, assim, sei lá, 80%. Ou, se não é fake news, é uma meia-verdade construindo uma mentira. Esse foi o meu ponto. Eu falei, nós somos a comunidade da verdade. A gente não pode compartilhar mentira. E toda vez que eles comentavam alguma coisa, que eu tinha a informação de que aquilo já havia sido desmentido, eu compartilhava na sequência. Olha, essa informação não procede, eles gente, não suportam, por favor. Eles não suportam. Exatamente. Daí que foi a grande questão. Aí, para mudar a conversa e justificar um distanciamento, foi de que, na verdade, havia divergências soteriológicas e eclesiásticas. Soteriológicas, né? E aí eu falei, tá, então quais são... É sobre divergência sobre o Messias, é isso? Soteriológica, quem é o Messias? É isso? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Então, se é soteriológica, então me explica qual que é. Porque todas as minhas mensagens estão gravadas. Então, pega e me apresente o argumento de qual é a mensagem. Você falou sobre mesa, mas você falou também sobre graça. E a gente tá conhece tão direitinho o roteiro que pregar graça também é um tema proibido hoje. É um tema proibido. Quando você fala, vou pregar sobre graça, pregue sim, pregue sobre a graça barata de Bonhoeffer e tal, porque você vai falar de graça é para ser inclusivo e para falar que não tem que arrepender. As pessoas, você nem confundem. Né? Já tem assim a sua mensagem inteira com, você vai falar um monte de coisa, disfarçar para no final ser inclusivo. E tudo hoje é hipergraça. Hipergraça, isso. Tudo é um termo que eles usam. Hipergraça. E eu sempre tomei o cuidado nas mensagens a respeito disso, justamente conhecendo o ambiente que eu estou, um ambiente reformado. Então, eu sempre trazia, olha, a soberania de Deus, cabe a ele essa questão da salvação. Quem ele escolhe, o lance da eleição. A gente pode problematizar. Tão caro aos presbiterianos. A gente pode discutir isso de diversas formas. Tem várias. Dentro da própria presbiteriana tem uma abertura de pessoas que talvez não seja tão explícito, mas divergem aqui e ali a respeito disso. De um modo geral, a soberania de Deus na eleição. Mas quem define quem é eleito não somos nós. Total. Então a mesa tem que estar aberta para todos, porque quem elege é Deus, se é Deus que elege, então quem senta na mesa não somos nós que devemos determinar quem senta e quem não senta. Por isso a frase,
uma comunidade onde todos são bem-vindos à mesa. Mas é um problema soteriológico. E eu fiquei perguntando, então eu falei que Cristo não é o Senhor, ou diminuí o valor da cruz de Cristo, ou de repente falei que ele não ressuscitou, ou como teve recentemente uma discussão se ele ressuscitou no corpo ou não ressuscitou. Nunca foi tema da minha mensagem essa questão. A soberania de Deus sempre foi estabelecida em todas as minhas mensagens. Então, mas é eclesiológico. Falei, então, quando fala de eclesiológica, é a ordem do culto, é a ordem da igreja, a estrutura hierárquica, qual que é a questão? Então não houve argumento. Os ritos não foram seguidos. Então, o que eu percebi? Olha, aí como ficou aquela questão de, olha, não é possível caminhar, Juliano, dessa forma, a partir disso, eu falei assim, não, diante da questão que está sendo proposta, eu é que não posso caminhar. Nessas condições, eu não posso mais caminhar. Né? Porque é impossível querer brigar para continuar numa comunidade onde uma parte já se colocou contra e não vai te respeitar, não vai ouvir o que você fala, já descredita o que você fala e já coloca... Inclusive, uma das afirmações era de que a minha intelectualidade e a minha formação acadêmica estava prejudicando meu discernimento comunitário. Oh, meu Deus do céu. Eu falei, então agora estudar é um problema também. Né? Então, você estudar... E é engraçado porque... os meus cursos que eu fiz e ainda faço, eu sempre priorizo para abençoar a própria comunidade, voltar como conhecimento para a comunidade. E quem te conhece sabe que isso é verdade. Né? Então, falando que seu conhecimento, a sua formação, a sua intelectualidade está atrapalhando a vida comunitária e você está ficando cego, você não está vendo que você está ferindo pessoas com a sua intelectualidade.